Vamos dar continuidade, então, aos estudos da norma técnica 01. Essa é a segunda parte da aula. A norma técnica 01 ela traz três formas de apresentação, dos processos para certificação. Basicamente, três formas. O processo simplificado, que ele é feito através de conferências de documentação. O processo técnico, que ele é feito para inspeção, podendo ou não necessitar de projeto. E o processo técnico para ocupação temporária, que de igual forma ele necessita de inspeção e pode necessitar ou não de projeto. O processo simplificado é aquele que o licenciamento é feito através de análise de documentação, ou seja, é dispensada a inspeção in loco. Porém, isso não quer dizer que nós não podemos fazer a inspeção in loco. O Corpo de Bombeiros ele pode verificar uma denúncia, ele pode ir in loco para verificar se o que foi declarado via documentação é de fato o que está na edificação, Então, a gente pode sim fazer a vistoria in loco, mesmo não sendo necessário. Basicamente, os requisitos para o processo simplificado é que a edificação tem uma área menor do que 750 metros quadrados. Aí tem os outros requisitos, Ela não pode ter mais de 3 pavimentos, não pode ter uma lotação superior a 200 pessoas, não pode possuir subsolo de extinto estacionamento, não pode armazenar ou comercializar acima de 500 litros de líquido combustível inflamável, não pode possuir GLP acima de 190 quilogramas. Uma atenção aqui é que no anexo A é dito que as edificações podem fazer utilização de um P13 sem necessitar de uma central de gás. O que está falando é o seguinte, que ela pode ter uma central de gás e mesmo assim ser um processo simplificado. Caso utilize apenas um P13, tenha em utilização apenas um P13, então não precisa de central de gás. Mas isso não interfere em poder ou não ser um processo simplificado, desde que a central de gás tenha menos do que 190 kg de GLP. Ele não pode comercializar a GLP e nem pode manipular, comercializar ou armazenar produtos perigosos, Algumas edificações, elas necessitam de processo técnico caso tenham área acima de 200 metros. A regra geral é 750. Porém, para essas divisões aqui mostradas, caso tenham acima de 200 metros, é necessário processo técnico. E algumas outras edificações, como é o caso de revenda de GLP, é necessário processo técnico independente da área. Como funciona a certificação por processo simplificado? O responsável ele vai inserir no SEAP a declaração de comprometimento, que é o anexo G, que ele vai declarar falando que a edificação dele realmente se enquadra nos requisitos para certificação prévia. Ele vai colocar nota fiscal do extintor, caso necessite. Lembrando aqui que se a edificação estiver dentro de uma edificação maior, uma galeria, por exemplo, ela não precisa comprar um extintor para ela, então não precisa apresentar a nota fiscal do extintor. Aqui tem uma tabela mostrando pela área quais a quantidade de extintor que cada edificação precisa. Isso não é uma coisa que precisa decorar. Tem que saber que existe uma tabela, na hora de vistoriar uma edificação, na hora de conferir o documento, vai na tabela e vê se a quantidade de extintores bate com a área da edificação. Os documentos que precisam é a cópia de certificado de conformidade da edificação que o estabelecimento está inserido. Uma atenção aqui, que a norma pede a cópia do certificado de conformidade. Vamos supor, se a edificação está dentro de uma galeria, é necessário que seja anexado no SEAP a cópia do certificado dessa galeria. Porém, a norma não fala que o SERCOM dessa edificação menor, vamos chamar assim, a galeria, o shopping, vamos chamar de edificação principal. E a outra de edificação menor, para ficar mais fácil o entendimento. Então, a norma não fala que o certificado dessa edificação menor tem que ter a validade vinculada ao certificado da edificação principal. Então, não vamos confundir isso, senão poderemos estar fazendo uma bitributação. Se a edificação principal estiver certificada no ato em que a edificação menor está solicitando a certificação, mesmo que o certificado da principal tenha validade só de mais um mês ou 2, a certificação menor vai ter um certificado de validade de 1 ano, não vão ser 2 meses. Isso porque nesse período de 2 meses, ou nesse período de 1 mês que seja, pode ser o tempo necessário para esse shopping, essa galeria, renovar a certificação. E nós não podemos prejudicar nem punir
o contribuinte por esse fato, né? Não podemos fazer uma bitributação e exigir que ele certifique novamente 2 meses depois. Uma novidade da atualização de 2021 é que o processo simplificado agora há a possibilidade de pedir foto da fachada e foto do extintor. Isso é mais uma forma de comprovar, né? É mais uma ferramenta para poder comprovar que aquela edificação de fato é o que o responsável está falando que ela é. E é necessário também documento de responsabilidade técnica. Vamos supor que tenha uma central de GLP, é necessário um documento de responsabilidade técnica, né, dessa central. Agora temos uma outra novidade, que é o processo simplificado para certificação facilitada. Ele funciona da mesma forma, só há uma inversão de ordem do seguinte aspecto. No processo simplificado normal, o contribuinte paga a taxa, envia os documentos, há uma conferência desses documentos e após isso o SERCOM é liberado. Na facilitada, para edificações até 200 metros, o contribuinte envia os documentos, paga a taxa, o SERCOM é liberado e a conferência de documentação é feita posteriormente, para conferir só se realmente foram enviados os documentos corretos. Isso visa facilitar a emissão de SERCOM para edificações pequenas e que possuam risco de incêndio baixo, né? Estando em conformidade, inclusive, com a Lei de Liberdade Econômica, de diminuição da burocracia, né? Vamos falar agora do processo técnico. O processo técnico é aquele que exige inspeção em loco, ou seja, exige que o militar vá lá e faça a conferência das medidas de segurança. Pode ou não necessitar de aprovação de projeto. Para que haja análise de projeto, a edificação tem que se enquadrar em um ou mais desses itens aqui. Caso se enquadre em um ou mais, é necessário que haja uma aprovação de projeto antes da inspeção, ou seja, o responsável técnico irá protocolar um projeto, né, agora de forma totalmente digital, né, irá protocolar um projeto digital, depois desse projeto ser aprovado é que irá ser realizada a inspeção para depois ser ser liberado o SERCOM, né? Nos casos das edificações com o mesmo lote, como eu havia comentado anteriormente, se elas atenderem aos requisitos da NT07, elas podem serem projetos técnicos distintos ou no mesmo projeto. Caso seja confuso ali, caso precise de uma comprovação pelo meio de projeto para ver se ela se enquadra ou não nas medidas de segurança do anexo da NT07, né? Aí sim é necessário que faça o projeto comprovando ou não essa separação, esse isolamento, né? A apresentação do projeto ela é feita em formato EWF, como eu falei, ela é totalmente digital. E o anexo K da NT01 vai dizer como que esse projeto deve ser apresentado. O prazo para análise de projeto é de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 para cada análise. E o projeto deve ser analisado conforme ordem cronológica, podendo ser alterado para o atendimento das ocupações, atividades temporárias ou de interesse da administração pública, né, conforme cada caso. Quando ocorre uma alteração de layout ou uma alteração de área, né, por exemplo, a edificação ela sofreu alguma reforma e teve uma ampliação de área, ou mudou o uso daquela edificação, né, ela tem que fazer uma substituição de projeto, né? Se a alteração de layout for até 20%, atende-se às normas vigentes à época da aprovação. Se for maior, atende-se às normas vigentes atuais, né? Havendo isolamento de risco entre isolamento de risco, né, presente entre NT07 e a área aprovada, a área modificada pode-se manter as mesmas medidas de segurança, né, da área antiga. A taxa para pagamento da substituição de projeto ela é baseada na mudança de área, ou seja, se um projeto original tinha 1.800 metros quadrados, o projeto novo tem 2.100 metros quadrados, a taxa de análise de projeto vai ser referente à alteração, ou seja, 300 metros quadrados. Lembrando aí na substituição que não tem como hoje mais haver aquela substituição parcial. Ou seja, se for fazer uma substituição, mesmo que tenha alterado apenas um pedaço da área e que ele vá pagar apenas a taxa referente àquela ampliação, né? Vamos supor que amplie 10% só. O projeto que vai ser enviado vai ter que ser um projeto contemplando toda a edificação. Não pode ser só aquela prancha que teve alteração, é toda a edificação. Processo técnico para ocupações temporárias, ou seja, é aquele processo para regularização de eventos, shows, festas, etc. Ele vai ter uma validade de 6 meses
e ele necessita obrigatoriamente de inspeção. Quando for uma área aberta lateralmente, não necessita de análise de projeto. Caso não for uma área pública e aberta lateralmente, necessita da análise de projeto, juntamente com a inspeção. Pode ser reaproveitado o projeto se for mantido as mesmas características, exemplo, ciclos itinerantes. A vistoria, ela pode passar na frente de outras, né? Porque, igual a gente já viu ali, a análise de projeto também, em caso de eventos temporários, ela pode ser analisada antes dos outros processos. A vistoria deve ser solicitada com antecedência, né? Se for em um dia útil com 72 horas antes. Se o evento for no final de semana ou feriado, tem que haver 92 horas de antecedência. Aqui um exemplo é uma feira aberta, ou seja, é uma área pública e aberta lateralmente. Isso aqui vai precisar só de uma inspeção, não precisa de uma análise de projeto. Temos aqui um circo itinerante, ou seja, ele pode pegar se esse circo for para várias cidades, né, dentro do estado de Goiás, ele pode aprovar um único projeto, se for manter as características, manter esse projeto e apenas a inspeção será para cada local, né, usando o mesmo projeto. Temos dois exemplos aqui importantes de ressaltar. No primeiro caso, temos o Goiânia Arena sediando um vôlei, ou seja, ele já foi feito para isso. O Goiânia Arena ele foi projetado, ele teve a inspeção, ele teve uma análise de projeto para esse tipo de evento. Então não precisa de uma inspeção para evento temporário para o fim que ele foi feito, né? Diferentemente de um UFC, por exemplo, aqui temos o Goiânia Arena sediando o UFC. Esse estabelecimento não foi feito para isso, né? Como seria o caso de uma festa, por exemplo. Aí então vai ter que ter um projeto específico daquele evento e uma inspeção específica para aquele evento. Vamos finalizar aqui então a nossa segunda parte, né? A parte 2 da nossa aula NT01. Continuaremos então para a terceira parte no próximo vídeo.